E aí, pessoal, boa noite. Na cirúrgica, como eu havia falado na última aula, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre checklist, o checklist de cirurgia segura, certo? Então, o checklist de cirurgia segura, quando ele é aplicado, ele pode salvar a vida de um paciente. Não é só um papel a mais a ser preenchido. É algo muito importante dentro de todo o processo cirúrgico. Vamos lá. Você teria coragem de entrar em um avião que os protocolos de segurança não são seguidos? Eu acredito que não, né? E você teria coragem de entrar em um centro cirúrgico em que os protocolos de segurança não são seguidos? É a mesma coisa. Por mais que pareça que o risco de acontecer algo errado em um centro cirúrgico é menor, não é. Por isso que vem a importância do preenchimento de checklist de cirurgia segura, que é inspirado em checklists feitos por pilotos, né, de avião. Ou seja, é um protocolo que foi criado pelos pilotos de avião para estar realizando esse checklist sempre antes de cada voo. Então, inspirado nesses checklists, veio o checklist de cirurgia segura, que tem como objetivo criar barreiras para evitar possíveis erros. Então, o checklist de cirurgia segura ele constitui um protocolo, ou seja, um conjunto de regras estabelecidas em um consenso internacional comandado pela Organização Mundial da Saúde. E o objetivo é tornar as intervenções cirúrgicas mais seguras para pacientes de todo o planeta, certo? Então, de forma prática, trata-se de um checklist padrão que deve ser seguido pela equipe cirúrgica, de forma geral, o anestesista, cirurgião, o assistente e os profissionais de enfermagem. Quando eu falo assistente, pessoal, ou é um cirurgião assistente ou é um instrumentador, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter vários objetivos do checklist de cirurgia segura. Então, pode parecer um simples documento que a gente consegue listar vários pontos, vários objetivos dentro desse checklist. O primeiro objetivo seria: a equipe operará o paciente certo e o local certo. Mas aí vem a pergunta: não é possível que um paciente vai entrar em um centro cirúrgico para operar, para fazer um tipo de cirurgia e vai acabar realizando outro? Mas é possível sim. Então, por exemplo, se um paciente ele vai operar a mão esquerda, se ele vai operar a mão esquerda, pode acontecer algum erro, alguma troca, por exemplo, e ele acabar operando a mão direita, de ser pelo menos iniciado o procedimento na mão direita, até que seja identificado que o problema não estava na mão direita. Isso pode acontecer. Objetivo 2. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos enquanto protege o paciente da dor. Que tipo de dano poderia ser esse? Por exemplo, o paciente ele pode apresentar algum tipo de reação alérgica a algum tipo dos medicamentos que são utilizados no processo anestésico. Então, a nossa equipe vai estar preparada para isso? A equipe vai estar preparada para impedir possíveis danos na administração dos anestésicos? Então, isso é mais um item que a gente vai encontrar no checklist. Objetivo 3. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para a perda de via aérea ou de função respiratória que ameacem a vida? Por exemplo, um paciente ele pode dar entrada no centro cirúrgico para fazer uma cesariana, por exemplo. O tipo de anestesia realizado geralmente é anestesia RAC, que é a anestesia que é feita na coluna e o paciente fica lúcido, só que ele perde o movimento da região da linha torácica para baixo. Ou seja, esse paciente está respirando em ar ambiente. Só que ele pode vir a ter algum tipo de complicação e que necessite uma intubação. Então, por exemplo, se eu pego somente os materiais que são necessários para realizar esse tipo de anestesia e eu só estou preparado para a cesariana, eu não estou preparado para algum tipo de eventualidade, e é necessário entubar essa paciente, o tempo que eu vou levar para sair da sala cirúrgica e ir até a farmácia para conseguir pegar todo o material necessário para sedação e para intubação é um tempo que a paciente está perdendo, certo? Então a gente deve estar preparado, independente de não usar. É importante que a gente tenha os materiais para possíveis complicações cirúrgicas dentro da sala, certo?
Objetivo 4. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas. Exemplo, um paciente ele vai passar por uma cirurgia cardíaca ou ele vai passar por uma cirurgia neurológica. Aparentemente é uma cirurgia que não oferece risco de grandes perdas sanguíneas, é um paciente que tem bons exames de tempo de coagulação e tudo mais. Só que no meio da cirurgia acontece alguma eventualidade e o paciente começa a sangrar, tem uma perda sanguínea. Se eu não tenho uma amostra de sangue, se eu não tenho reserva cirúrgica, reserva de sangue para esse paciente, até que eu colho o sangue do paciente, que é encaminhado para o banco de sangue para fazer o teste de prova cruzada, para saber a tipagem sanguínea do paciente, para preparar o sangue, se caso tiver o sangue disponível para esse paciente, olha o tempo que a gente vai perder. Será que quando o sangue estiver preparado, a gente conseguir levar os hemoderivados para a sala cirúrgica para infundir no paciente, ainda vai ser necessário? Ou esse paciente pode ter vindo a óbito por conta de um sangramento? Certo? Então tá aí a importância de sempre estar conferindo esse tipo de coisa. Se o paciente tem reserva cirúrgica, né, reserva de sangue, se os materiais necessários para uma possível complicação cirúrgica relacionado a vias aéreas, se eu tenho esses materiais presentes em sala, certo? Objetivo 5. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente. Ou seja, o objetivo 5 e o objetivo 2 são objetivos parecidos, certo? Daí vem a importância da gente conhecer o histórico do paciente, da gente fazer uma boa anamnese com esse paciente. Porque a partir disso a gente vai conhecer possíveis doenças de base, algumas doenças que o paciente pode apresentar, como hipertensão, diabetes. A gente vai saber se o paciente ele é portador de algum tipo de alergia, para a gente estar evitando erros, para a gente evitar reações adversas relacionadas à administração de medicações desses pacientes. Objetivo 6. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. Ou seja, que maneira sistemática seria essa para minimizar o risco de infecção de sítio cirúrgico? Seria uma boa degermação do local, se a gente vai estar limpando, realmente lavando o local onde vai ser realizada a incisão cirúrgica, se a gente vai estar degermando aquele local de maneira adequada e eficaz, se os materiais utilizados estão dentro do prazo de validade, se eles apresentam mediadores químicos, que são os integradores, ou a fita zebrada, se eles apresentam esses integradores, esses mediadores, apresentam que realmente o material foi esterilizado de forma eficaz, que erros podem acontecer no processo de esterilização. Então a gente deve sempre confirmar se o material realmente está estéril, se ele está dentro do prazo de validade estabelecido. Objetivo 7. A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos na ferida cirúrgica. Mas aí eu pergunto, aí a gente questiona, mas é impossível ficar um instrumental dentro de um paciente, ficar uma compressa cirúrgica dentro de um paciente? Não é impossível. Por exemplo, cirurgias grandes, que a gente tem a cavidade abdominal do paciente toda aberta. Uma compressa cirúrgica, uma pinça de um porte menor, facilmente pode ser perdida dentro da cavidade abdominal. Ou seja, o paciente pode ser suturado, né, pode ser fechada a cavidade abdominal com um instrumental cirúrgico lá dentro, com uma compressa cirúrgica dentro do abdômen. O que seria um sítio, né, um local que a compressa em si seria um campo de infecção para esse paciente, onde ele teria que ser reabordado novamente para estar retirando essa compressa cirúrgica. Então a gente estaria colocando o paciente mais uma vez em um processo cirúrgico que seria desnecessário se houvesse a contagem das compressas cirúrgicas e dos instrumentais, certo?
e a gente estaria evitando também uma possível infecção para esse paciente. Porque, por exemplo, se o paciente fechou a cavidade abdominal e logo depois foi percebido que está faltando um instrumental. Nesse caso, o paciente pode passar por algum exame de imagem, um raio-x, para verificar se realmente esse instrumental não ficou dentro da cavidade abdominal do paciente. Se ficou, por mais que ele seja submetido a uma nova cirurgia para retirada desse instrumental, pelo menos a gente sabe que aquilo ali não vai ser um foco de infecção para esse paciente, porque o erro foi identificado e foi tratado imediatamente. O ideal é que não ocorra, mas se ocorrer, quanto mais rápido for identificado, melhor será para o paciente. Equipe 8. A equipe manterá seguros e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. O que seria isso? Por exemplo, são os materiais que são utilizados para biópsia, as peças que são levadas à biópsia para identificação de um provável câncer, como por exemplo, um paciente ele é submetido a um procedimento cirúrgico para a realização de biópsia. Então vamos pensar, é retirado a vesícula e encaminhada para a realização de biópsia. E no processo de retirada do material da peça cirúrgica da sala, identificação e na parte de protocolar a peça acabou se perdendo, acabou indo parar no lixo e se perdeu. O que a gente vai fazer? A gente vai submeter o paciente de novo a uma cirurgia para retirar a vesícula? Não, porque o paciente tem uma vesícula só. Então, em alguns casos, se eu perder o material, ele vai ser perdido completamente. Ou seja, isso vai atrasar muito o tratamento do paciente, porque a gente não vai estar conseguindo realizar o exame para saber que linha de tratamento deve ser adotada inicialmente para esse paciente, certo? Então, é muito importante que todo material, que toda peça cirúrgica encaminhada à biópsia seja sempre identificada com o nome do paciente, o nome do cirurgião, a data e horário que foi realizada a cirurgia, o tipo de cirurgia que foi realizada, certo? Objetivo 9. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da operação. O que seria isso? A equipe deve haver uma comunicação entre a equipe, tanto que está atuando diretamente na cirurgia, quanto com a equipe que está trabalhando como circulante de sala. Como, por exemplo, o paciente ele tem uma possível complicação e é necessário algum tipo de instrumental, algum outro tipo de instrumental, além dos que estão sendo utilizados dentro da sala. Se não há uma comunicação, se não há uma previsão de possíveis complicações, eu posso procurar esse instrumental no arsenal do centro cirúrgico, por exemplo, e não encontrar, porque esse material pode ter sido utilizado em outra cirurgia e a gente não ter o material disponível no momento. Então deve haver uma comunicação entre a equipe da sala cirúrgica e do centro cirúrgico como um todo, certo? Para saber se o instrumental vai ser utilizado na cirurgia de 13 horas, se ele vai estar disponível para cirurgias às 17 horas, se vai precisar de um tempo maior. Então tudo isso deve ser previsto antes da realização, do início do procedimento, certo? Então é muito importante que haja uma comunicação efetiva entre os membros da equipe. Os hospitais e o sistema de saúde público estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados da cirurgia. Ou seja, o hospital ele monitoriza, por exemplo, o volume de cirurgias que está havendo no centro cirúrgico. Se o centro cirúrgico ele suporta esse volume de cirurgia, está sendo monitorizado possíveis complicações cirúrgicas, possíveis infecções após o procedimento cirúrgico. É muito importante que seja monitorizado isso para a gente poder encontrar pontos onde estão havendo falhas e procurar melhorar. Por exemplo, se todos os pacientes que estão operando cesariana estão apresentando infecção,
a gente vai pesquisando mais a fundo e percebe que todos os pacientes que apresentaram a infecção eram os pacientes de um médico e os dos outros médicos não estão apresentando infecções. Então a gente vai ter que buscar entender o que esse médico tem feito de errado, o que ele tem feito que pode estar influenciando para que o paciente seja cometido por algum tipo de infecção, certo? O que é necessário para a aplicação, para a realização do checklist de cirurgia segura? O checklist em si, impresso, caneta azul ou preta, e você, a pessoa, o técnico de enfermagem, que vai estar realizando esse checklist. Vocês viram que é um simples checklist, uma coisa que parece simples, é apenas um documento a ser preenchido, mas que necessita de grande atenção, pois um erro nesse checklist, uma falha em algum desses pontos do checklist pode vir a causar grandes danos para o paciente. Então, dentro de um checklist, eu consegui citar vários pontos para vocês e explicar a importância de cada um desses pontos, certo? Inicialmente, no processo de criação, o checklist ele foi implantado em 8 cidades pelo mundo inteiro e nessas 8 cidades haviam hospitais de diferentes portes e diferentes características sociais. E após a implantação do checklist, a taxa de mortalidade antes da implantação do checklist foi de 1,5%. E após a implantação do checklist, foi de 0,8%. Ou seja, após a implantação do checklist de cirurgia segura, a gente reduziu a taxa de mortalidade a praticamente a metade. Por exemplo, se eu tinha 100 pacientes que morriam por conta de complicações cirúrgicas, eu consegui reduzir, eu consegui poupar a vida de 50 pacientes somente com a implantação desse checklist, certo? Então houve uma taxa de redução de mortalidade e das complicações com a implantação do checklist. Então a gente chegou a uma solução, certo? Aqui tem um checklist de campanha de cirurgia segura pela OMS, que é o modelo, né, de checklist a ser seguido. Ele pode ser adaptado à realidade de cada hospital, de cada instituição, e pode ser acrescentado. O ideal é que nunca seja retirado informações, mas pode ser acrescentado algo, informações que venham a ser importantes conforme a necessidade de cada hospital. Então aqui no checklist que eu estou mostrando para vocês, a gente vai ter a parte de confirmação da identidade do paciente, o local onde está sendo realizada a cirurgia, o consentimento informado e realizado, o sítio cirúrgico, se é o lado correto, então a pessoa está confirmando o local onde vai estar sendo realizada a cirurgia, se o oxímetro de pulso está funcionando, se o paciente tem alguma alergia, se ele tem algum risco de via aérea difícil, se ele tem algum risco de broncoaspiração, se ele tem risco de perda sanguínea, se a cirurgia em que ele vai ser submetido pode oferecer algum tipo de risco de perda sanguínea em grande quantidade, onde vai colocar a vida do paciente em risco. Isso tudo antes da indução anestésica. Agora, antes de iniciar a cirurgia, a gente vai ter todos os profissionais da equipe confirmar os seus nomes e profissões. O cirurgião e o anestesista e a enfermagem verbalmente confirmam a identidade do paciente, o local da cirurgia, o procedimento a ser realizado, ou seja, já foi confirmado uma vez com o paciente a identificação dele, o local da cirurgia e o procedimento a ser realizado. Isso foi confirmado com o paciente. Agora a própria equipe vai confirmar entre eles os mesmos dados, ou seja, está sendo confirmado mais uma vez como forma de minimizar ainda mais os erros, certo? O cirurgião revisor. Há passos críticos na cirurgia? Pode ter algo que possa vir a complicar? Pode ter alguma possível complicação? Algum possível risco de perda sanguínea? A revisão do anestesista. Há alguma preocupação em relação ao paciente relacionado ao processo anestésico? A revisão da enfermagem. Houve uma correta esterilização do material cirúrgico? Há alguma preocupação em relação aos equipamentos?
Foi realizado um antibiótico profilático para o paciente nos últimos 60 minutos? Tem algum tipo de exame de imagem que está disponível, que é necessário na cirurgia? Pessoal, a parte de antibiótico profilático, a profilaxia é uma medida de prevenção, ou seja, o antibiótico ele é administrado como forma de minimizar, de evitar que o paciente venha a ter algum tipo de infecção, venha a desenvolver algum tipo de infecção. Ele não toma um antibiótico porque ele tem algum tipo de infecção. E sim, ele toma um antibiótico profilático para evitar que ele venha desenvolver algum tipo de infecção no pós-operatório. Após a cirurgia iniciada e finalizada, antes do paciente sair da sala, é confirmado, geralmente pela equipe de enfermagem, o nome do procedimento que foi realizado, a contagem das compressas cirúrgicas e dos instrumentais, das agulhas, biópsias. Os materiais encaminhados à biópsia foi identificado corretamente? Houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido? Por exemplo, houve algum problema com algum equipamento durante essa cirurgia que é necessário que seja resolvido para uma próxima cirurgia? O cirurgião, o anestesista e a enfermagem analisam, os pontos que são mais importantes na recuperação pós-anestésica e pós-operatória desse paciente, ou seja, são analisados possíveis complicações, o que pode ser melhor para o paciente durante o processo cirúrgico, durante o processo de recuperação cirúrgica, e são adotadas essas medidas para tentar maximizar ao máximo uma boa recuperação desse paciente no pós-operatório. Certo, pessoal? Isso é um pouquinho do checklist de cirurgia segura. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, porque por mais que pareça que é uma coisa simples, e é uma coisa simples, a gente precisa de muita atenção para estar realizando, porque apesar de simples, é muito importante. Então, na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais e dando início no próximo conteúdo. Tá bom? Espero que tenha ficado entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para estar esclarecendo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.